Olá, pessoal. Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna do segundo período de Letras e Literatura da UF, consórcio CEDERJ. Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai tratar da aula 2 da apostila de Teoria da Literatura 1, cujo título é Construção do Conceito de Literatura. Vamos lá? No vídeo, a gente vai falar da construção do conceito de literatura. Mas a gente ainda não vai chegar no conceito, né? O professor deixa subentendido para a gente que há vários substratos de sentido. É como se fossem a matéria-prima do futuro conceito ou conceitos que a gente vai estudar de literatura. Fazendo um gancho com o vídeo anterior, antes de qualquer reflexão mais crítica sobre esse objeto, literatura, já existe um senso comum, uma presença de substrato de sentido. Isso a gente pode obter perguntando aí para os nossos familiares, para as pessoas que a gente conhece, o que você pensa, o que você acha, qual o conceito de literatura? E cada pessoa vai falar alguma coisa que tem a ver com o senso comum. Apesar de que se a gente perguntar para o professor, não, né? Ele vai dizer alguns conceitos. Bom, partindo desse princípio que a gente está em construção de um conceito, como é que a gente pode julgar uma obra literária? Então, vamos para o próximo slide. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma análise atual do romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, não podemos começar uma análise sem antes conhecer, estudar as análises prévias feitas por críticos desde a publicação desse livro e até mesmo antes da publicação do livro. Esse romance é considerado o primeiro romance da maturidade de Machado de Assis. Então, ele teve várias outras obras publicadas antes. O que a gente tem sobre essa obra e sobre o autor? E isso tudo vai servir de base para a nossa análise atual da obra. Primeiro, ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Isso é um ambiente prévio à análise. O que é isso? Esse autor teve a sua imagem, vamos dizer assim, de grande escritor, de gênio da literatura. Essa imagem foi sendo construída, consolidada pelos críticos, pela crítica, ao longo do tempo. E aí, ela serve de referência, conforme eu já falei, né, para a nossa análise atual. Mesmo que a gente venha a contrariar ou discordar, o que seria impossível no caso de Machado de Assis. Nem tente fazer uma coisa dessas. Mas outros autores, pode ser que críticos atuais revejam todo o processo que os críticos anteriores adotaram para fazer uma análise de uma obra literária. Voltando àquele debate de senso comum e conceito, como é que a gente vai, então, entender melhor, cada vez de uma forma mais profunda, essa relação? Primeiro, ideias vagas, tradições. Muitas vezes, essas ideias de senso comum, elas são até inconscientes. A gente não sabe por que a gente acredita naquilo, por que a gente pensa dessa forma, né? Então, isso faz com que a gente depois meio que categorize, né, as obras literárias. Então, a gente pode categorizar, por exemplo, aí já é a construção dos conceitos, né? Eu digo o seguinte, a obra literária, para ser considerada uma obra literária, ela tem que ter características X, Y e Z. Essas três características são as categorias que eu estabeleci na minha análise crítica formal especializada sobre o assunto, ou seja, conceitual. E aí, como é que eu digo que uma obra não é literária?
quando ela não apresenta essas características, ou seja, ela não se enquadra nessas categorias. E é a partir daquelas ideias vagas, tradicionais do senso comum, que a gente vai ter um direcionamento, ou seja, uma indução que serve de pano de fundo de todos os enunciados prévios. Agora a gente vai falar um pouquinho dos sentidos. Veja bem que o nosso professor, né, ele ainda não está falando exatamente de conceito, mas ele vai falar de vários sentidos que são, vamos dizer assim, a base para o conceito. Ele usa a expressão substrato de sentido. A gente tem sentidos de longa duração, que são aqueles que foram elaborados num período superior a 600 anos, ou seja, bem antigos, né? A gente pega a nossa data atual, subtrai 600 anos, então anterior a esses 600 anos, e temos os sentidos de curta duração, que são os últimos 250 anos. Como que as ideias, né, o sentido de literatura evoluiu na antiguidade, ou seja, no período superior a 600 anos atrás? Primeiramente, a gente já estudou lá em BCO, né, a questão da escrita. Como que era difícil, como que era assim raro alguém na antiguidade dominar a escrita, a leitura. A gente viu, por exemplo, que artesãos, comerciantes, os próprios filhos deles sabiam ler e escrever, enquanto que os filhos da elite não sabiam, porque para eles não era uma necessidade, não fazia parte da educação deles, né? Enfim, então era muito difícil escrever antes da invenção da imprensa, ou seja, dos tipos móveis por Gutenberg lá no século XV. Então, antes a gente precisava de copistas, esses textos eram escritos em materiais caros, como papiros, peles de animais, enfim, era muito complicado. Por isso mesmo, por ser tão custoso, tão difícil, por ter tão pouca gente que sabia ler e escrever, havia uma seleção do que era para ser escrito, porque não era qualquer coisa que ia fazer as pessoas perderem esse, vamos dizer, tempo, esse dinheiro, né, para produzir uma obra literária. Então, a literatura esteve associada, nesse sentido de longa duração, a algo difícil, custoso, caro, né, raro, enfim. Vamos prosseguir essa análise. Sendo assim, o que era valorizado para ser publicado com essa dificuldade toda que a gente acabou de falar, né? Textos religiosos, registros contábeis, leis, poemas, né? As epopeias, por exemplo, enfim. A literatura tinha esse sentido de algo importante. E também era um método, né, de educação através do letramento. Vamos entender um pouquinho, né, o porquê disso, método por letramento. No latim, a palavra literae significa letras. E uma derivação dessa palavra é literatura. Então, a literatura associada à escrita, isso no sentido epistemológico. E os textos produzidos a partir daí, eles tinham duas características, ou eram textos que serviam como modelos de conduta, como, por exemplo, os textos religiosos, as leis, e textos exemplares. O que era isso? Textos tão bem escritos que tinham suas fórmulas, sua característica de apresentação tão especial que eles serviam de exemplo para que outros escritores escrevessem. Então, eles serviam como modelo para inspirarem outros escritores e não como modelo de conduta.
Agora vamos chegar no sentido de curta duração, que é esse sentido mais, vamos dizer assim, mais próximo na linha do tempo, né? Nos últimos 250 anos. Esse sentido é interessante, porque depois que foi inventada a imprensa e que ficou mais fácil escrever, mais fácil publicar, o que aconteceu? Mudou o foco. Não é mais a literatura que é algo importante, mas é o autor. O autor tem que ser genial, tem que ser brilhante, tem que ter uma subjetividade privilegiada. E esse conceito de curta duração a gente herdou do romantismo. E, por incrível que pareça, ele perdura até hoje. Muitas vezes a gente olha uma obra literária e a gente diz que ela é literária por causa da genialidade da produção, né? Da subjetividade do autor. Enfim, é isso aí. E para fechar essa nossa videoaula, sem pretensão, né, gente? Tem que ler a apostila, tem que estudar, tem que fazer os exercícios. Eu faço isso aqui mais para eu aprender e conseguir estudar para a prova. A apostila, na aula 2, ela termina com um tópico chamado O Novo e a História. A gente vem aqui falando sobre o pano de fundo, os conhecimentos prévios e a história, ou seja, os fatos históricos, né, eles também servem de orientação para a gente analisar o novo. Então, por exemplo, vamos dizer assim, lembra que a gente já falou sobre a obra literária, que na hora em que a gente vai conceituar, a gente estabelece que para ela ser literária, ela precisa ter a característica X, ou a Y, ou a Z? Vamos supor que existe agora uma obra literária nova, ou seja, ela é uma obra literária que nos desperta o interesse quanto à conceituação. E aí a gente não consegue enquadrar essa obra literária nova em nenhuma daquelas categorias pré-existentes. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem já alguma ideia prévia, a gente tem a história que vai nos ajudar a compreender como que o momento presente chegou a ser como ele é. Então, a gente meio que conceitua o presente olhando para o passado. Por isso que a história nos ajuda a entender a obra literária nova, né? Porém, o importante é que a gente não se prenda de forma, vamos dizer assim, passiva à história, aos fatos históricos, mas que a gente os questione, que a gente tenha um olhar crítico sobre eles, né? Então, por isso mesmo, toda interpretação particular já possui pré-determinações e devemos ir além da passividade, das certezas já estabelecidas na história e colocar a história como algo em questão. Então, gente, é um trabalho de conceituação, é uma reflexão crítica, formal, especializada, e não tem como fugir disso. Até mesmo quando é algo totalmente surpreendente, algo que foge aos conceitos já pré-estabelecidos. Bons estudos e até o próximo vídeo!